Glória a Jesus, a paz do Senhor, igreja. Ao amado da nossa alma seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Nesse momento, eu quero honrar ao Senhor pela vida de todos os irmãos e irmãs que nos ajudaram servindo na quarta e quinta-feira ali em Copacabana, no nosso Encontro Nacional Pastoras do Brasil. Que Deus possa trazer a recompensa a cada obreiro do Senhor, a cada obreira do Senhor. Aos homens que não serviram lá, mas que por boa vontade, né, serviram em casa para as suas esposas servirem lá. Então, de todo jeito, todos participaram. Que Deus abençoe muitíssimo a nossa querida igreja. Abramos as nossas Bíblias no livro de Tiago, né? Epístola do apóstolo Tiago. Capítulo de número 3, nós estamos em uma sequência, e se você não pôde estar nas últimas semanas, ou em uma delas, não deixe de assistir, está no YouTube, para que você possa completar aí, né, todas as semanas e ter um aprendizado maior. Na semana passada, a pastora Carla Regina esteve aqui, também dentro da escola de crente, mas falando especialmente sobre o apóstolo Tiago, sobre a transformação, a conversão, e foi muito proveitoso. Então nós tivemos um bônus, tivemos um acréscimo a tudo que Deus já vem fazendo aí nesses dias. Tiago capítulo 3, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo de número 2, toda a igreja, vamos juntos? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Vamos agora ao último versículo do capítulo 3, toda a igreja em uma só voz. 1, 2, 3. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Feche a sua Bíblia, levante uma das suas mãos agora e vamos orar agradecendo a Deus pela sua santa e poderosa palavra. Pai, nós te damos graças nesta noite, porque a tua palavra é poderosa, tua palavra é santa, tua palavra é fiel. Que por causa da tua palavra hoje aqui sejamos moldados, edificados, fortalecidos e o teu nome seja glorificado. Habilita-nos a dar testemunho do Senhor para a tua glória onde estivermos. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar dizendo um glória a Deus? Os irmãos que estiveram conosco nas semanas anteriores sabem perfeitamente que há 2 semanas atrás nós entramos no capítulo 3 do livro do apóstolo Tiago, e por misericórdia e graça do Senhor e pelo poder da sua palavra, estivemos aqui por mais de 1h30 falando sobre o versículo 1 do livro do apóstolo Tiago, no capítulo 3.
embora o capítulo 3 seja um capítulo que tem a fama de falar da língua, nós percebemos no versículo de número 1 que o grande desafio do capítulo 3 é falar sobre o bom uso da língua pelos mestres, por aqueles que foram chamados por Deus para serem anunciadores, para serem ensinadores, para serem pregadores, para serem líderes. Então nós discorremos aqui de forma bem profunda sobre isso, à luz do texto sagrado. E agora vamos transitar para o momento em que o apóstolo Tiago, ele abre o leque e ele começa então a nos fazer compreender que se isso é um problema grandioso para mestres, para pregadores, para ensinadores, para pastores, para líderes, o é para todo cristão. E agora o apóstolo Tiago, de forma muito corajosa, diz o seguinte no versículo de número 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Perceba que o apóstolo Tiago, que no verso anterior, chama a responsabilidade dos mestres, ao ponto de dizer que não deveria haver um afã, um desejo descontrolado de se tornar um, e nós explicamos aqui o porquê, porque algumas vezes isso esconde, não é? Um desejo egoísta, um desejo que não glorifica a Deus. Agora o apóstolo Tiago transiciona dizendo que todos tropeçamos em muitas coisas. Humildemente, Tiago se coloca como um líder que não está imune a qualquer das faltas que ele mencionou até aqui em seu livro. Todos tropeçamos em muitas coisas. Vamos dizer isso juntos no 3, 1, 2, 3? Todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Todos. Não é só na política que vez ou outra se escolhe um bode expiatório para levantar uma cortina de fumaça para trazer uma ilusão de que apenas há uma falha em um ponto enquanto todos os outros reinam em perfeição. Não, isso também acontece entre nós. Vez ou outra se escolhe um fato, se escolhe uma coisa ou miseravelmente alguém, para que se dê a falsa impressão de que nenhum de nós tropeçamos em coisa alguma. Mas Tiago está dizendo, mentira. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Eu nem vou cometer a indelicadeza de perguntar quem já tropeçou hoje. Todos nós tropeçamos. Só que o apóstolo Tiago é incisivo em nos mostrar por onde devemos começar o processo de aperfeiçoamento. Ele diz assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. O que Tiago está dizendo é que precisamos ter compaixão dos nossos irmãos, assim como dependemos da compaixão da igreja e de Cristo, porque vamos tropeçar, sim, e se for para começar o aperfeiçoamento, comece pelo domínio da língua. Língua aqui não é só palavra falada, é expressão. O mundo muda. Então a Bíblia, ela não precisa ser atualizada, mas ela precisa ser lida também de forma a contextualizar e a contemporaneizar. Em que sentido? Hoje nós não pecamos só falando. Nós também podemos pecar o pecado da língua escrevendo.
Ou não podemos fazer uma baita fofoca sem dizer uma palavra, mas escrevendo muitas palavras. Efésios capítulo 4, versículo 1. Há um clamor aqui. Isso é um clamor. Eu vou pedir para os homens da igreja lerem este clamor do apóstolo Paulo. 1, 2, 3. Ó, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: por favor, pelo amor de Deus, aspas, ande de modo digno da vocação a que fostes chamados. Tenha dignidade no uso da sua língua, como de toda a sua vida. 2 Coríntios 12, 28. Agora são as irmãs que vão ler. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Não fique conversando durante o culto, não. Tá bom? Olhe para o altar de onde sai a palavra. Já é a hora do domínio da língua agora. 2 Coríntios 12, 28. Já chegou? Não é? Então é 1 Coríntios 12, 28. Isso. Nós já lemos isso na última vez, mas nós vamos repetir de novo. Vamos lá? 1, 2, 3. A uns... Vamos ao 29 para que a igreja entenda mais uma vez o que já foi dito. 1, 2, 3. Porventura. São todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres. 30. Tem todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Já lemos, mas vamos ler, que é o 13, 1. 1, 2, 3. Ainda... Sorrindo para alguém nesta terça-feira que pro Fluminense já é frio, mesmo sem ter frio, diga para a pessoa que está do seu lado, usando a língua com amor. A melhor maneira de refrear a língua, quem está comigo, diga aleluia, não é optar pelo silêncio eterno. Tem gente que diz, eu nem vou falar mais, porque quando eu abro a boca é tanto problema que me aparece. A melhor maneira de refrear a língua não é optar pelo silêncio eterno. Muito pelo contrário, o que devemos fazer é sujeitar os nossos sentimentos à vontade de Deus. Você precisa falar. Crente tem que falar, pai tem que falar, mãe tem que falar, esposa tem que falar, muito, muito, muito mais. Marido tem que tentar falar, porque às vezes eles não querem falar. Então todos nós precisamos falar. Então, o uso aqui do domínio da língua não é deixar de falar. Mas o que o texto sagrado está nos apontando aqui é que você precisa sujeitar a sua língua e eu a minha e todos os nossos sentimentos à vontade de Deus. Quando nós pecamos com a língua, normalmente quando nós estamos angustiados ou com pensamentos de vingança. Quem aqui já ficou indignado? Levante a mão. Estou indignado hoje. Aí está indignado. E aí quando ele está indignado, ele abre a boca, desconhecendo que aquele que cuida de você é o único que pode resolver as questões que você não pode resolver. Anote aí no seu caderninho uma frase muito espiritual. Língua solta não resolve nada. Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Agora isso aí, ó. Essa é a cartilha da língua do crente. Os maiores de 35 vão ler a cartilha da língua do crente. Filipenses 4:8. 1, 2, 3. Finalmente. Porque se ocupar o nosso pensamento vai chegar na nossa boca. Amém, igreja? Então, se você continuar permitindo que aquilo que não glorifique a Deus acesse a sua mente, não demora muito, vai vir até a sua boca. Mas se você começar a encher a tua mente com a palavra de Deus, daqui a pouco a palavra de Deus vai começar a saltar da tua língua. Alguém vai achar que você é crentão, que você quer aparecer, quer ser melhor do que os outros, mas é porque você vai acessar o que você tem. Cada um acessa o que tem, e daqui a pouco você diz, não, é porque a Bíblia diz, é porque a Bíblia diz, é porque a música tal falou, é porque o pastor pregou no domingo, é porque na revista da escola bíblica, é porque no último vídeo que eu assisti com a mensagem tal, e alguém vai pensar que você está programado para fazer isso, mas é uma programação natural, cabeça cheia de Bíblia, boca falando da Bíblia. Você não tem opinião? Não tenho. Todas as minhas opiniões são pautadas na Bíblia. E todas as vezes que eu tenho opinião fora da Bíblia, eu só me dou mal. Versículo de número 3 e 4. Do texto onde estávamos. Vamos dar uma chance para os menores de 35. Eles também querem participar. Existem? Menores de 35, então no 3, vão ler o versículo 3 e 4. 1, 2, 3. A pastora Joyce Meyer disse assim, aqui nós temos 2 exemplos do poder da palavra. Primeiro, os freios da boca de um cavalo. Os freios da boca de um cavalo. É um pequeno pedaço de metal que força o forte cavalo a ir em qualquer direção que o montador deseja. É uma coisa muito pequena comparada ao tamanho de um cavalo. Eu não sei quando normalmente um cavalo pode chegar a pesar. Mas existe um dado histórico de um cavalo, isso é uma excepcionalidade, que chegou a 700 quilos. Imagine você agora, um cavalo de 700 quilos, cujo freio na boca é capaz de conduzi-lo para onde aquele que está dirigindo deseja. O freio coloca pressão na língua do cavalo. Pastora Joyce diz, o que eu acho divertido é que Deus está usando isso como exemplo para nos ensinar a importância do controle da nossa língua. Eu gostaria que sorrindo você repetisse, é possível. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, mas me dá um negócio, controle. Mas quando eu vejo, eu já falei, não, você não é louco. Você é salvo e tem a mente de Cristo. Controle-se. Pense. Pondere. O segundo exemplo é um navio poderoso. Quem aqui já viu um navio grandão, poderoso? O Pedro quer fazer um cruzeiro. Cadê o Pedro? Sua mãe me contou que você gosta de navios e pensa, um dia eu vou... Eu até anotei já isso. O Pedro vai fazer um cruzeiro.
Falei, vai que um dia me chamam para o cruzeiro e falam, tem direito a levar uma criança. Eu coloquei o nome do Pedro na lista. O segundo exemplo é um navio poderoso. Alguns navios são transatlânticos e podem ter quarteirões de uma cidade de comprimento. Mas eles são dirigidos por um leme, que é muito pequeno em comparação ao navio. A mensagem para nós em Tiago é: nossas línguas e palavras que rolam sobre ela são poderosas o suficiente para dar direção à nossa vida inteira. A língua pode controlar você ou descontrolar você. Eu não me mostro uma pessoa controlada quando apenas sento bonitinha e levanto bonitinha e uso, sendo um homem, um botão apenas do blazer de 2 fechado. Mas quando abre a boca, começa a falar da vida das pessoas, quando não da dele mesmo, sem a menor consciência do que está fazendo. E outra, não seja controlado pela língua dos outros. O leme do teu corpo é a tua língua. Diga bem alto, o leme do meu corpo é a minha língua. Mais alto, o leme do meu corpo é a minha língua. Eu e Eliomar assistindo um orador pela TV, e eu disse, Senhor, tem misericórdia, porque quanto mais ele dizia coisas que para mim foram inconvenientes, mais a multidão se alegrava, e a multidão está dizendo, solte a língua. Só que você não pode ser controlado pelo leme dos outros, você é controlado pelo seu. Cuidado com a pressão daqueles que querem te usar para falar as coisas que não tem coragem para falar. Não se deixe guiar por essas coisas. Cada um com seu leme. Porque se o navio afundar, aleluia. Cuidado com o impulso do timoneiro. Você não pode ser um crente impulsivo. Você precisa ser um crente controlado pelo Espírito Santo. Controlado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ser crentes controlados pelo Espírito Santo. Porque se diante de uma situação você solta uma palavra torpe, você também soca alguém. Porque se diante de uma pressão você deixa vazar um segredo de confiança, diante de uma pressão você também rouba algo que não lhe pertence. Precisamos ser crentes controlados pelo Espírito Santo. É fruto do Espírito, domínio próprio. Peça ao Espírito Santo esta noite, dá-me domínio próprio, Espírito Santo. Versículo de número 5, quem está comigo, diga aleluia. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Mais um exemplo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Agora as palavras são comparadas a faíscas. Para você não esquecer, diga após mim, faíscas. E faíscas podem iniciar grandes incêndios florestais. Sim ou não, igreja? Nós ouvimos relatos de milhões de florestas destruídas porque alguém jogou um cigarro aceso. Uma coisa muito pequena que causa uma destruição terrível. Você já foi vítima disso na sua família, na sua casa? Eu já. É terrível. A língua de alguém pode incendiar uma família. Pode incendiar uma casa com danos irreversíveis. Nossas palavras têm muito poder. E nós estamos pensando que o poder é dizer, está amarrado, está decretado.
Não é apenas um poder espiritual que conta com transcendental. É um poder dentro dos relacionamentos. Existem pessoas que nós perdemos da roda da nossa mesa e nem sabemos por quê. Por causa da faísca da língua de alguém. Existem casamentos que perderam a felicidade por causa da faísca da língua de alguém. Existem mulheres que passaram por situações conjugais, que escolheram nunca abrir para os filhos, para não roubar deles a boa fama do pai. Você tem noção do que é o controle da língua desta mulher? Não. E os filhos choram a partir daquele pai como um exemplo. Porque aquela mulher decidiu o caminho da abnegação em relação da exposição desnecessária sobre o erro, ou o tropeço, ou o desencontro do outro. Quando não, nós não nos preocupamos com isso e ainda dizemos a uma criança: você pensa que seu pai é bonzinho? É bonzinho nada. Você pensa que sua mãe é boazinha? Sua mãe fez isso e fez aquilo. Quando a minha mãe partiu para a eternidade, eu recebi algumas coisas da minha mãe, fiquei com algumas coisas da minha mãe, recebi do meu pai, outras que ele mandou, outras eu mesmo, na hora de separar, selecionei, e de modo que a carteira da minha mãe ficou comigo. E quando eu abri a carteira da minha mãe, tinha uma foto na carteira, e a carteira da mãe biológica, a foto era da mãe biológica dela, da minha avó. Eu mostrei para o Leomar. Você sabe o que é isso? É um amor que foi reprimido uma vida inteira. Por gente que não guardou a língua na boca. Coisas que nunca deveriam ser ditas a uma criança, um adolescente. Contadas por um lado, que pode até ser verdadeiro. Não tem mais ninguém aqui para se defender, não sou eu que vou acusar. Mas ainda que seja, a minha pergunta é: qual a necessidade? Você não foi amado? Sua mãe queria te abortar? Você foi... Palavras com consequências eternas. Mas nós, enquanto crentes, precisamos fazer a diferença. Um Brasil evangélico, onde a alienação parental continua crescendo, inclusive dentro das igrejas, porque somos evangélicos, mas precisamos nos tornar crentes, porque o dia que nos tornarmos crentes, seremos semeadores da paz. Ela tem que saber que eu sou o pai e a mãe dela. Para quê? Para quê? Que desejo é esse? Medo do quê? Você não precisa ter medo de nada. As sementes falam. Seus filhos estão vendo quem você é. Pai não tem que ter medo. Os filhos moram com o pai. Deixa visitar a mãe. Deixa abraçar a mãe. Deixa a vida, irmãos. Deixa o curso da vida. Deus é bom. Deus é bom, e a vida foi feita para ser vivida. Deixe o curso da vida. Pare de arrastar pedras num rio, querendo dar direção às águas. Nós vamos fazer isso por 1 quilômetro, por 2, mas terá uma hora que teremos que ceder, e teremos que deixar o rio tomar seu curso. Nós tentamos manter pessoas ao nosso lado, em nossa família, estruturas eclesiásticas e de amizade, pegando pedra para um lado, pedra para o outro, e não é assim. Deixa o rio passar. Tenha paz, levante sua mão. Eu quero te entregar uma palavra. Receba paz. Receba paz. Para de trabalhar por você o tempo todo. Receba paz. Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Receba paz. Nós pastores também amamos fazer isso, ficar puxando pedra feitos loucos. E aí um dia a gente não está presente para puxar a pedra e o rio passa.
E aí a gente pensa, meu Deus, tanto trabalho que eu tive para manter tudo sob controle, para não perder ninguém. E daí é rio. As pessoas são seres individuais, independentes, pensantes. Ame, semeie e deixe o rio. Você está ficando esgaçada, velha, velho, acabado, com esse rostinho de 78, tendo 32. Confie em Deus. Diga bem alto, eu confio em Deus. Mais alto, diga assim, a minha reputação está nas mãos de Deus. A minha história está nas mãos de Deus. Não fica o tempo todo com um paninho, tentando limpar a sua imagem, a sua vida, seus filhos, sua casa, sua família. Está tudo nas mãos de Deus. Agora que as palavras têm poder? Tem. E isso pode ser usado pelo inferno para trazer coisas que somente Satanás deseja. Você sabia que tem coisas na sua vida que só o diabo quer que aconteça? Mas ninguém, só ele. Felizmente nós temos também o outro lado da história. Através da ajuda de Deus, esse membro pequeno pode ser voltado para os propósitos de Deus. Pode ser usado para pregar o evangelho, causar destruição no reino das trevas e a Satanás. Pode ser usado para coisas boas e até, eu tenho uma palavra de esperança aqui, reverter as ruins que um dia nós causamos. Quem aqui já se arrependeu? Ai, só eu? Só eu? Ai, só eu, mas ninguém. Ai, com essa língua mesmo. Aleluia. Com essa mesmo. Deus vai te dar uma palavra nova. Irmãos, desceu aqui várias letras assim. Deus vai te dar palavras novas. Deus vai te dar diálogos novos. Deus vai te dar histórias novas. Você vai ter tempo de ver com os teus 2 olhos palavras voltando ao lugar que deveriam, por causa da tua língua cheia de saúde, de vida no Espírito Santo. Agora Tiago não engana ninguém, versículo de número 6. Eu fiquei chocada com isso. Ora, a língua é fogo. E a segunda declaração. A primeira nós já tivemos aqui o enunciado a partir da primeira parte em que ele já tinha dito que ela pode, através de uma fagulha, né, incendiar uma grande selva. Mas agora Tiago diz assim, é mundo de iniquidade. Sabe o que eu me lembrei hoje, enquanto eu estava revisando esse esboço hoje? Eu me lembrei de um tempo onde pastores piedosos ensinavam os crentes a não assistirem novela. E eu entendo perfeitamente, louvo a Deus por aqueles que me ensinaram isso na minha adolescência, na minha juventude. Se eu tivesse continuado no pé que eu estava de novelas, eu não sei onde eu estaria hoje. E os pastores eram muito incisivos ao falar sobre isso, né? Não tínhamos a internet ainda, esse mundo globalizado, essa série de informações. Então eles diziam que através da novela, da televisão, especialmente da novela, o que entrava na nossa casa? Quem lembra? O mundo. Você lembra, Alexandre? O mundo vai entrar na sua casa. Quem mais ouviu essa expressão? O mundo vai entrar na sua casa. Pela televisão, o mundo vai entrar na sua casa. Pela novela, o mundo vai entrar na sua casa. E eu imaginava assim, o mundo. Eu já ficava horrorizada. E quando eu li esse texto hoje, eu me lembrei desses homens piedosos que me ensinaram isso, e tinham razão. O mundo entrava assim pela nossa casa, para a nossa casa, por intermédio de novela, de TV, como entra hoje pelo mau uso da internet, não é verdade? Se você quiser, você aciona com um botão, como acionava na TV, só que agora com mais agilidade, mais facilidade, com muito maior diversidade. E o mundo entra. Só que o Tiago está dizendo
que na nossa língua tem um mundo de iniquidade. Tem um mundo de pecado na nossa língua. Há de haver, de existir um mundo de pecado na nossa língua. Então, é só permitir que isso flua. Se você fluir, meu irmão, tem pecado que você nunca viu na internet que sai da língua de alguns. Tem cenas que não apareceram em jornais nem revistas, mas pula da língua de alguns. O mundo está aqui. Existem pessoas que são multiculturais. Quando elas começam a conversar, a gente viaja através da língua delas. Já viajou através da língua de alguém? É uma coisa linda. Porque eu fiz isso, eu estive, e foi assim, e acontecendo, e lá é assim. Quando eu sento com alguns amigos, eu viajo internacionalmente através da língua deles. Eles me falam de movimentos espirituais, que só acontece. Profeta Vitor Hugo, não foi? Na sala, viajamos através da língua do profeta, ele falando de avivamentos na América Latina, de grandes igrejas, de coisas que estão acontecendo em volta do mundo, e nós viajamos com ele, sem sair. O mundo está na língua. Tem irmã que tem um mundo de culinária na língua. A gente chega baba conversando. E ela fala, e aí eu fiz assim, assim, assim. E você já fala, oh, aleluia. Tem crentes que tem um mundo celestial na língua. Minha amiga, a pastora Fernanda Brum, por quem eu estive orando, e há pouco aqui levantei o aparelho celular e peço que toda a igreja ore. O pai dela está enfermo, está entubado, precisa de um grande milagre. Quando eu converso com a pastora Fernanda Brum, eu viajo para o céu. Fez uma cirurgia e eu liguei, amiga, como é que você está? 10 minutos de conversa, teve arrebatamento, teve anjo, teve língua, e descobri até qual língua que o anjo estava falando naquele dia. E eu disse, meu Deus, isso é coisa muito boa. Aleluia. Ter o globo na ponta da língua não é o problema é que tipo de mundo nós estamos carregando na ponta da língua. A quem esteja carregando um mundo de exibicionismo, de consumismo, só sabe falar de compra, só sabe falar de marca, só sabe falar de possessão. O outro que está sem dinheiro já começa a fazer plano para se endividar, para ver se consegue também. Começa a trazer um mundo de Deus para a tua boca. Pega na mão dessa pessoa linda que Jesus colocou do teu lado. Pega na mão dele, porque para vir nessa pegada 1h20 de palavra, ele vai precisar de ajuda do céu. Pegue na mão dele e diga para ele, coloque o mundo de Deus na tua língua. Coloque o mundo da Bíblia na tua língua. Coloque o mundo do Espírito Santo na tua língua. Aleluia, 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 aleluia. Alguém diz, porque quando eu estava no monte eu orei, Deus fez isso. Aí o outro fala, porque lá em casa aconteceu assim. Aí eu clamei, entrou um anjo. Aí o outro diz, eu estava desempregado e Deus usou um crente. Aí o outro diz, eu estava desanimado, daqui a pouco viu uma chama de fogo. A língua do crente foi feita para falar do mundo de Deus. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Está aí, Tiago 3,6. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você precisa colocar uma setinha no versículo 6, porque isso aqui é muito forte, igreja. É muito forte, tá bom? Eu vou ler devagar aqui, para vocês me acompanharem. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Agora, olha o que a língua pode fazer. E não só põe em chamas toda
a carreira da existência humana. Posso falar a língua de gente? Posso? Sua língua pode acabar com a sua carreira humana. Tem noção? Sua língua pode acabar. Não é com a sua carreira ministerial, não. Que acaba com a carreira ministerial, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas aqui é mais, é carreira humana. A língua pode matar a sua carreira humana. Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aquele bife que você põe na chapa, faz o que? O barulhinho. Não deixa o inferno fazer na sua língua. King James atualizada diz assim: e pode contaminar. Me agarrei com essa versão aqui, me agarrei, é um fio de esperança, me agarrei. E pode contaminar, me agarrei. Porque se pode, pode e não pode, não é verdade? Então eu fiquei, não, Senhor, não é possível. Eu não posso deixar essa minha língua contaminar meu corpo inteiro. Quem está lutando muito para continuar crente, diga aleluia. Quem nem pensa em morar no inferno, diga glória a Deus. Vai deixar a língua contaminar teu corpo? Com muito cuidado, tá? Muita reverência. A igreja é santa, o altar é santo. As pessoas pensam que o que vai contaminar o corpo inteiro é o órgão sexual. É a língua. Existem pessoas com facilidade com a castidade, mas totalmente dominadas pela maledicência. É um pecado mais sugestivo, mais fácil, menos complicado e que se consegue esconder por mais tempo. O pecado sexual, ele não se traveste de piedade. Por isso a pessoa logo diz, caí. Não é? Caí. Pum, esborrachei, caí. Agora o pecado da língua, ele se traveste de piedade. Deus me levantou para falar. Pecado da língua se traveste de obediência. Eu tenho uma ordem. Pecado da língua se traveste de santidade. É que eu não suporto o pecado dessa geração. E o teu, tu suporta? Comece não suportando o teu. Deus me dê aversão ao meu pecado. Quem pode orar no Espírito agora? Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Levanta sua mão lá em cima e diga: Espírito Santo, me dê aversão ao meu pecado. Aleluia! Porque tem crente que diz: não posso ver esses meninos aí, ó. São todos? Não, mas tem crente assim? Sim. Não posso ver. Passo mal de ver. Homem, ó. Olha como é que anda assim, ó. E tu não passa mal com gato roubando energia na tua casa? Tu não passa mal em receber no grupo de trabalho piadinha indecente? Só o pecado do outro que te causa dificuldades na convivência? Jesus chamaria isso de hipocrisia. Põe em chamas toda a carreira da existência humana. Somos exortados a cuidar bem do nosso pensar e falar. Porque quando a gente fala é porque pensou. Quando a gente fala é porque... mas é porque eu falei sem pensar. Não, você falou sem pensar em que sentido? No ato de soltar. Mas aquela fala está no seu depositório mental. Então precisamos ter cuidado com o que pensamos, com o que falamos. Tiago está dizendo que o círculo da vida, o horizonte da vida,
O âmbito de toda a nossa existência terrena é afetado pela nossa língua. Você sabia que a língua pode nos deixar mais pobres? Aquela porta abriu, mas a sua língua, fechou. Aí a pessoa fala, perdi a bênção, porque contei e o irmão colocou olho grande. Não. Foi sua língua, não no sentido de dizer ao outro, mas de não saber como se posicionar dentro da porta que foi aberta. A língua do outro pode me fazer algum mal? Sim, mas a minha, muito mais. João 8:44. Somos exortados a cuidar do pensar, do falar e da língua. Gente, Jesus falava umas coisas que se ele falasse agora, eu não sei. E aconteceu de novo, né? Crucificado outra vez. Eu tenho até, eu não vou nem ler sozinha, não. Eu vou chamar os homens da igreja que são mais fortes para ler o que está escrito ali. João 8:44. 1, 2, 3. Jesus está dizendo, vós sois do diabo. Vocês falam essas bobagens todas, mentindo, porque vocês querem satisfazer os desejos dele. É ele que foi homicida desde o princípio. É ele que jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olhe para uma pessoa e fale sério assim com ela: não alivie mentirosos. Não alivie. Não alivie. É gravíssimo. E nós costumamos passar a mão por cima. Ele é assim mesmo, ele aumenta, tadinho. Tadinho não, mentiroso. E se não mudar, filho do diabo. A mente, para não desagradar, mente está se aliançando com Satanás. Pare de tolerar mentira na sua casa como se fosse coisa comum. Pare de encobrir mentira dos seus filhos para seu marido e para sua esposa. Pare de encobrir mentiras de liderados para os pastores da igreja. Pare de fazer aliança com mentira. E se você tem um amigo mentiroso, quebre essa aliança. Eu falar isso. Onde está o amor? Primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Não vai mudar? E vai continuar enchendo o meu ouvido do dialeto do inferno? Vai continuar usando o vocabulário do diabo comigo? E você está lá sentado, 30 minutos de conversa, 28 de mentira. É uma perca de temor, irmãos. Falei para o Leomar, é uma perca de temor. Falei para o Leomar e para a pastora Celi no dia, é uma perca de temor. Eu vou dizer para vocês, Deus abençoe os pastores da DEVIP que fazem gabinete. Gente, Deus abençoe muito vocês, sabe? Muito, muito. Porque pelo amor de Deus, tem que lidar com cada cara de madeira que eu vou te falar. Eu cansada, moída, desbotada da minha vida. Fulano, quero falar com você. Os irmãos sabem que eu atendo quando eu chamo. Sentei. Aí chamei mais um. Né? Bonitinho, né? Como Jesus. E normalmente eu chamo mais um, para depois não dizer que eu pesei a mão. Pesou a mão. Pastora, estava sozinho comigo, me arrebentou, saí torto. Não. Então, se for uma irmã, normalmente eu coloco uma irmã bem calma comigo. Irmã Thelma, cadê a irmã Thelma daí hoje? Não. Tranquilo. Se a irmã for mais braba do que eu, aí eu levo a Carla. Para depois não falar que sofreu, que não sofreu. Né?
Mas, nesse dia, como era um menino, eu levei um obreiro jovem. Senta aqui. Vou ajudar aqui. Conversei, mano. Conversei. Falei. Você te ajuda? Orei. Abri a porta. Tchau. Aí volta o irmão. Pastor, só uma coisa. O acompanhante. Tem que falar para a senhora. Nada do que falou aí é verdade. Falei, não. Cansei meu diafragma. Sofro de hipotensão severa. Às vezes acabo de pregar, minha pressão vai lá embaixo. Gelada. Sem ar-condicionado. Para falar 20 minutos e o cara só contar mentira. E não voltar mais. É uma perca de temor na igreja, irmãos. Eu preguei na DVEC Sede, no Congresso das Mulheres Vitoriosas, algo, e vou dizer aqui. Quando Eliseu perguntou para Geazi, de onde você veio? Era a última chance dele. Não minta diante da autoridade profética. É a chance dele. Olha o discurso do mentiroso. Eu não fui a parte alguma. Nós podemos viver esse momento de fraqueza, irmãos, e mentirmos. Quem aqui acredita que podemos viver isso? Mas você não aguenta. Te dá um negócio aqui, ó. E você faz o quê? Volta. Mas o mentiroso custa mais, ele não volta. A mentira é uma realidade tão próxima da natureza dele, que até ele já está acreditando nas mentiras que diz, porque o diabo já o convenceu delas. Esta noite o Espírito Santo está dizendo, escapa pela tua vida. Há um caminho de verdade aberto aqui esta noite. Mateus 5, 22. Ainda é sobre língua, hein? Primeiro nós falamos de mentira. Quem mente usa E tem um mistério aí também, né? Porque o texto sagrado diz em Apocalipse, você vai ficar de fora aquele que ama e pratica. Mentira não é só falada, a mentira também pode ser praticada. Mateus 5, 22. Só as mulheres agora. 1, 2, 3. Vocês acham que Jesus estava brincando nessa hora? Não é possível. Irmão, sublinhe isso na sua Bíblia. Quem proferir insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. Você não pode insultar seu irmão. Você não pode. Às vezes dá vontade. Não? Vocês são tão bonzinhos. Dá. Mas eu não posso. Eu não posso. Lucas 16, 23. Marca tudo na Bíblia, tá? Quando dizerem que você é mole, que você é bobo, que você não quer se meter em confusão porque você está com medo de alguma coisa. Você explica que você está com medo do inferno, que você nem pensa em ficar queimando lá porque vai ser horrível. Lucas 16, 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Mateus 15, 11. Toda a igreja junto em uma só voz. 1, 2, 3. Não é o que entra pela boca. Então agora você vai me ajudar olhando para um irmão só quem for simpático, senão não mexe com ele que está tarde. Diga para ele, irmão, então precisamos
Cuidar dos ouvidos também. Mais uma vez, então precisamos cuidar dos ouvidos também, porque se o que sai... Cuidado com a biquinha que senta do teu lado. Não é verdade? Uma das coisas que roubam de nós e que ninguém poderia roubar de nós, Samuel. Chamei Samuel, Samuel veio, ó, falei para ele que ele era para sentar na frente e trazer bloco, ele trouxe. Pastor Naldo vai me agradecer muito, por isso vai orar por mim de madrugada. Olha só, Samuel, João, Isaac, os moços aqui, Daniel. Uma das coisas que podem roubar de nós de maior valor é a boa imagem que temos sobre alguém, sabia disso? Prefira não saber. Entende? Sabe aquela pessoa que você admirava? Não tem isso? Estou falando de tempos que não era pela internet, porque hoje Deus me livre e me guarde. Mas você, do nada, o irmão chega, te acerta. E se sente no direito de falar sobre alguém para você. Isso é um dano irreparável. O psiquismo não tem borracha. Você entende? Você pode usar a sua maturidade para avaliar. Não é bem assim. Você vai orar, o Espírito Santo vai te dizer algumas coisas. Mas o que foi falado não volta mais. O psiquismo não tem borracha. Um dia, uma irmã que não é minha amiga, mas que naquele momento estava em posição de colega, ela fez essa loucura comigo. Do nada ela veio soltar uma bomba em cima de mim sobre uma pessoa que eu não tinha o menor conhecimento em relacionamento. E aí os anos passaram, eu fui conhecer essa pessoa em outros lugares, imagina o desconforto. Todas as vezes eu tenho que travar essa luta comigo, a poder no nome de Jesus, sei lá se aquilo é verdade, se for, acabou, o Senhor já purificou. Que necessidade tem? Se você está sentado ao lado de alguém que você tem intimidade, só se tiver intimidade, senão não faz isso, tá bom? Fala para ele, irmão, me poupe, pelo amor de Deus. Mas é poupe de poupar mesmo, me poupa dessa dor. Me poupe, pelo amor, me poupe dessa dor, me poupe, pelo amor de Deus, me poupe. Eu não vou deixar fulano ficar lá com aquela cara de bonzinho, não. Eu vou lá puxar a capa dele. Como é que é, pastora Carla? Justiceiro de Jeová. Sanguinário, vingador, Deus não te chamou para isso. Glória ao nome de Jesus. Não roube do outro a pureza. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens, diga bem alto, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Meu Deus, eu faço o que agora então? Quanto falamos durante todos os anos da nossa vida? Quanto? Muito. E a Bíblia diz que no muito falar não vai faltar transgressão. É sobre isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Provérbios capítulo 10, versículo 19. No muito falar não falta transgressão. Agora tem aí uma senha para escapar. Todo dia o pecado vem, me chama. Mas o que modera os lábios é prudente. Gente, eu gosto de falar. Não sei se tem mais alguém que gosta de falar, mas segue o que a Bíblia está dizendo. Modera. Porque as chances de errar vão diminuir. Não é não falar, ok? Eu até preguei sobre isso, se eu não me engano, aquele evento que teve na Campestre, que a Fernanda Simões, na liderança, ousadas, né? Quando Davi disse que não ia falar mais. Não é isso, gente, não é não falar mais, mas é moderar. Posso te dar uma chave?
quando você vê um assunto pulsando na internet. Não estou nem me referindo a assuntos de maledicência, não. Esses aí você tem que passar. São assuntos relevantes. Deixa para falar minimamente após o terceiro dia. Terceiro dia. Estou falando aos jovens, tá? As irmãs e os irmãos que têm uma participação mais ativa nas redes, por questão do seu próprio trabalho, posição que tem, ou porque gosta. Eu gosto. Gosto de falar das coisas. É pecado? Não. Dá 3 dias. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O Papa morreu, o crente já estava lá. 30 minutos depois tinha que falar para onde o Papa foi. O que se indicava sobre o Papa. Aí já tinha crente dizendo que o Papa era melhor do que o pastor. Já tinha crente falando que o pastor era melhor do que o Papa. Essa necessidade. E o Espírito está dizendo, calma. Quem tem interesse em ser uma voz profética relevante, aqui ouça o que eu vou dizer agora. Pondere suas palavras. Você vai perceber que os homens mais ouvidos na nossa nação são aqueles que se pronunciam no momento certo. Você vai ver que os pastores considerados mais sábios não são os mais eloquentes, mas os que opinam no momento certo. A única salvaguarda isso é quando Deus levanta alguém para uma posição apologética que o impõe uma velocidade. Mas eu quero dizer para você que em cada geração Deus deve levantar aí 3 ou 4. Não se precipite em ocupar esse lugar. Seja relevante na sua igreja, seja relevante na sua cidade, seja relevante no seu bairro. Olha que coisa linda, irmãos, uma experiência que eu tive, eu quero compartilhar com os jovens dessa igreja, adolescentes, assim como uma palavra de fé sobre a vida das crianças, sabe? Do Isaac, do Benício, os meus pais me ouviram. Você sabe o que é isso? Meus pais me ouviram. E não foi quando eu fiz 40 anos, não. Com 15, com 16, com 17. Minha filha, o que você diz sobre isso? Quando eles não sabiam alguma coisa, eles diziam assim, nós vamos perguntar em casa. E chegava em casa, perguntava a mim e ao Eduardo. Você começa a ser uma voz relevante dentro da sua casa. Não ceda ao desejo dos likes. Isso pode te destruir. E nem de ser o contraditório na universidade, no seminário, na igreja, na escola dominical, o sabichão que não sabe nada. O sabichão que não sabe nada. Mas como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Usa-me como um farol que brilha à noite, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Recebe isso para o seu filho, Gláucia. Recebe isso para o seu filho, Juliana. Recebe os seus filhos, Gláucia. Recebe o seu filho, Alessandra. Recebe os seus filhos, Jennifer. Recebe o seu filho, Carol. Recebe o seu filho, oh Deus, Marcos e Fernanda. Recebe. Marcos e Priscila. Olha isso aqui, ó. Salmo 119, versículo 97. Como eu amo a sua lei. Durante todo o dia medito nela. 98. Os seus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, pois que me orientam a cada passo. Agora o 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A Bíblia vai te colocar no lugar de inteligência, que você vai compreender coisas que seus professores não compreendem, e nunca vai faltar com respeito a eles, porque a Bíblia te coloca numa posição de honrar aqueles que merecem honra. Você vai ver pessoas discorrendo sobre assuntos, e Deus te levando a um nível de entendimento, e você, aleluia! Tem pessoas na minha família, irmãos, não vou citar nomes aqui, eu não quero ser, deselegante, que eu ouço. E eu fico pensando, aprendeu tudo isso onde, gente? Daragacho, é a Bíblia. Só que existe algo mais fenomenal ainda. Um crente analfabeto, ou que estudou pouquíssimo, com uma compreensão sobre a vida, porque decidiu amar a palavra de Deus. Aleluia! Aqui está a bússola, irmãos, da sabedoria e do entendimento. Você pode aplaudir ao Senhor esta noite. Vovó dizia assim, bisavó dizia assim, educação vem de berço. Esse berço gostoso que é a Bíblia, né? Estou usando a frase dela no meu contexto, porque a pessoa está lá numa universidade e depois pós-graduação e doutorado. E não estou fazendo alusão aqui à ignorância. Os irmãos sabem que eu gosto de estudar, estudei, estudo, chamo pessoas para estudarem. Puxa vida, abre a boca, fala tanta bobagem, ofende as pessoas, magoa as pessoas. Aí vem aquele irmãozinho, né? Sobra algum dinheiro para o crente. Ele diz, Jesus, é bom que ele... Palavra de vida. Querida igreja, eu não posso deixar de ler o versículo 9 para nós concluirmos esse capítulo. As meditações são muitas. Mas eu estou muito preocupada com a falta de temor que eu tenho visto. Muito. Olha o que a Bíblia diz, a gente precisa... Irmãos, em nome de Jesus, como é bom sermos crentes saudáveis. Olha o que a Bíblia diz. Com ela quem? Língua. Bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Isso a gente sabe que é verdade, não é verdade? Volta para mim no versículo 9, nós vamos ler juntos e eu vou perguntar para vocês se isso acontece ou não acontece. Vamos lá? 1, 2, 3. Com ela... bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Agora o 10. De uma só boca... Tiago não colocou um ponto de interrogação. Tiago diz que isso acontece. E eu te pergunto, acontece? Só na época do irmão Tiago?
hoje também? Aí Tiago responde: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Aí ele olha para a natureza e diz: será que a natureza não ensina? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar, o que é doce e amargoso? Ele está dizendo: nem a natureza faz isso. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Também pode fonte de água salgada, pode dar água doce? Volta para mim no versículo de número 9, para eu ler com a igreja, não o texto, mas a explicação. Nesse caso, a quem de fato estamos amaldiçoando? Olha para as duas telas e responda isso para você agora. Eu vou ler, hein? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A quem de fato estamos amaldiçoando quando amaldiçoamos um irmão que é a imagem e semelhança de Deus? Tiago nos faz pensar que uma vez que o ser humano foi criado por Deus, com tanto amor e a sua semelhança, amaldiçoar uma pessoa ou tratá-la indignamente é o mesmo que ofender ao Criador e Pai. Quem está sendo ofendido nessa guerra de línguas é o próprio Deus. O Antigo Testamento revela esse princípio, Gênesis 9:6. Coloque por gentileza, para que a igreja não pense que eu estou divagando. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus está dizendo que a punição vai acontecer, porque quando o homem derrama sangue do homem, o dele vai ser derramado, porque a ofensa quem está recebendo, porque ali está junto. Porque junto é para justificar a sentença anterior. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então matar uma pessoa é um pecado gravíssimo, porque Deus fez o homem à sua imagem. Falar mal de um irmão, falar mal de alguém é um pecado gravíssimo, porque Deus fez esta pessoa à sua imagem. Só para você se ligar no mistério. Alguém aqui já viu Deus defender você quando alguém falou duramente contra você e depois você ficou só no cantinho quietinha e dando uma olhadinha e percebendo que Deus foi lá e te defendeu? Alguém já viveu isso aqui? Tu queres ser o próximo da fila da correção de Deus? Ou tu pensas que quando é contigo ele corrige, mas quando é a tua língua ele aprova? Eu não tenho paz para falar mal de pastor nenhum, porque eu conheço a história dos que falaram. Eu disse isso há 2 semanas e repito: pastores também se aborrecem com pastores. Você pensa que a gente também não tem um pastor, que a gente também fica chateado igual você fica com o seu pastor? A gente também fica com outro pastor. Só que a gente fala, Deus. Fala. Tem dia que no celular eu falei: já veio me perturbar 9 da manhã. Toca-me com braços. A gente não vive numa bolha, nós relacionamos com pessoas. Nós precisamos entender que o temor de Deus tem que ser um princípio para essas relações. Isso não está certo. Nosso Deus não é um Deus de desordem, mas é Deus de ordem e paz. Não pode sair da mesma boca bênção e maldição. Tiago diz que sai, mas não pode. Não é conveniente que seja assim. 1 Coríntios 14:33. Pensam que é só para regular os dons espirituais esse texto? Aleluia. Só para regular dons espirituais? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque Deus não...
Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos voltar lá atrás, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. No versículo seguinte, está falando sobre as mulheres que ficavam fazendo confusão na igreja, falando na igreja, perturbando a ordem do culto. Infelizmente, hoje, nós não podemos mais categorizar por sexo ou por gênero, né? Ah, os jovens falam muito, o que tem de idoso perdendo a linha, então nós precisamos pedir ao Espírito Santo sabedoria e domínio próprio. Concluindo nesse momento, a Bíblia diz: acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Jesus afirma, porque a boca derrama o que está cheio o coração. Mateus 12, versículo 34, é aqui que se evidencia que há duas almas no nosso peito. Irmãos, quando eu li isso, há duas almas no nosso peito. Há dois tipos de intelecto habitando em nós. Por isso que há esse falar ambíguo, bom e mal. Tem crente e gente, não sei se você mora com um assim, graças a Deus eu não moro. Mas eu sei que tem gente que mora, que de manhã você tem que ver quem acordou. Aí você fala devagarzinho, você não sabe quem acordou, entendeu? Tem dois. Isso não é só para o homem natural. Isso também acontece com o homem regenerado. Isso também acontece com pessoas renascidas. E a gente não pode deixar, gente, isso sair do controle. Tiago enfatiza com marcante frequência na fala dele que nós somos irmãos. Nós somos irmãos. A nossa vida já existe, ela é real, mas a velha natureza também existe e ela quer persistir. A carne milita contra o espírito. Depois leia Gálatas 5,17. Essa guerra importa apenas que tomemos partido em favor da nova vida que teremos e que queremos a partir de Deus. A imagem da figueira aí e da oliveira é porque na Palestina essas árvores são abundantes. Hoje o Senhor olharia para nós e perguntaria: como você se sentiria em ver a sua goiabeira dando tangerinas? Essa combinação de água salgada com água doce é uma das considerações escatológicas que apontam para o próximo, para a proximidade do fim. Então, quando a gente vê esse grupo de crente que prega e amaldiçoa, canta e xinga, intercede e faz contenda, é um dos sinais. O fim está se aproximando. Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Fique de pé. Eu quero encerrar com o texto de Gálatas 5:24. É isso aí, meninos e meninas, homens de Deus e servos de Deus. Essa é a meta. Essa é a meta. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você pode colocar a mão sobre o seu coração agora. Caixinho, volta pra gente no capítulo 3, no verso 2, que eu faço questão que a igreja entenda que antes de Tiago
fazer tudo que Ele fez com a gente hoje, Ele admitiu: eu também. Todos tropeçamos. Quero dizer para você que os pastores que estão aqui comigo também. Mas nós não vamos nos deixar vencer, irmãos. Nós não vamos. Nós queremos Deus. Quem é que quer Deus? Quem é que quer Deus? 1 minuto de oração, vai, ore, ore. O meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Te amamos, Jesus. Meu ser militam carne e espírito, Te amamos, Jesus. em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, eu tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Faça essa oração. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. A gente vai viver melhor depois dessas semanas. Eu sei, eu penso o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. O Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.
que resplandeça a nossa luz diante dos homens. Ajuda-nos, Espírito Santo. Dependemos de Ti também para isto, Pai. Oramos em o nome de Jesus.